Quem nunca viveu momentos em que parece que a vida entrou no modo pausa? Os dias passam iguais, os esforços parecem não gerar frutos, os sonhos continuam distantes e o coração, aos poucos, vai perdendo a esperança. A mente sussurra: nada está mudando. Mas, se você olhar com mais atenção, vai perceber que muitas das maiores transformações da vida não chegam com aviso prévio. Não tocam a campainha antes de entrar. Simplesmente surgem. E quando menos esperamos, do nada, tudo muda. É como estar em uma longa estrada, cansado, sem energia, e de repente enxergar um horizonte iluminado que você não imaginava que existia. Assim são os processos da vida. E, principalmente, assim é o agir de Deus. Ele não precisa de preparativos humanos. Não precisa que tudo esteja organizado segundo os nossos padrões. Ele apenas decide: agora é a hora. E nesse instante, tudo muda. O processo invisível do crescimento. Pense em uma árvore. Quando você planta a semente, durante dias, semanas ou até meses, parece que nada está acontecendo. Você rega, cuida, mas não há sinais. O solo continua o mesmo, sem nenhuma novidade. Mas o invisível está acontecendo. Lá no fundo da terra, raízes estão crescendo, se fortalecendo, se preparando para sustentar a vida que virá. Até que, um dia, sem aviso, o broto rompe a terra. Assim acontece conosco. Você pode achar que sua vida está parada, mas, na verdade, está em processo. Você está criando raízes, aprendendo, sendo preparado. O invisível é mais importante que o visível, porque é ele que sustenta o que virá. Então, quando tudo estiver pronto, do nada, vai acontecer. Os caminhos inesperados. Muitas vezes, pensamos que a vida seguirá um trajeto linear: estudo, trabalho, conquistas, realizações. Mas a realidade é que os caminhos são cheios de curvas, desvios e até pausas inesperadas. É nesse cenário de incerteza que acontecem os maiores encontros. Quantas pessoas conheceram sua oportunidade de ouro em um momento aparentemente perdido? Quantos recomeços nasceram em dias de desespero? A vida não segue nosso roteiro, mas ela segue o propósito que foi escrito para nós. E, nesse propósito, existem viradas que não estão no calendário, mas que são decisivas. A promoção que chega quando você já não esperava. O diagnóstico revertido no instante em que você havia perdido as esperanças. A ligação que abre uma nova porta no momento em que você estava prestes a desistir. Esses não são acasos, são os repentinos que mudam tudo. O valor do deserto. Ninguém gosta do deserto. É quente, cansativo e parece não ter fim. Mas o deserto cumpre um papel essencial. Ele nos ensina a confiar, a fortalecer a fé, a depender do invisível. É no deserto que aprendemos a caminhar mesmo sem enxergar o próximo oásis. É no deserto que Deus molda nosso caráter, que Ele nos prepara para a promessa. E é justamente no deserto que os maiores milagres acontecem. Foi no deserto que o maná caiu do céu. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que o povo viu que a dependência de Deus é a maior riqueza. Se você está atravessando um deserto, não desanime. Porque é nesse cenário árido que você vai experimentar o improvável. E quando você menos esperar, do nada, vai acontecer a virada de quem espera. A vida é cheia de histórias de pessoas que estavam no limite quando a mudança chegou. O jovem que não tinha condições de pagar os estudos, mas do nada recebeu uma bolsa que transformou seu futuro. A mulher que lutava contra uma doença incurável, mas do nada recebeu a notícia da cura. O trabalhador que passou meses desempregado e, quando já não tinha forças, foi chamado para uma vaga que superava tudo o que ele tinha sonhado. Essas histórias não são coincidências. Elas nos lembram que, quando não há mais saída visível, o invisível entra em ação. A esperança que não morre. Esperar não é fácil. Há dias em que a fé parece fraca, em que o silêncio parece pesado demais. Mas é a esperança que mantém nossos pés firmes. A esperança é como uma chama. Mesmo pequena, mesmo vacilante, ela é suficiente para iluminar a escuridão. E é essa chama que nos conecta ao milagre. Porque Deus nunca falha. Ele pode até demorar aos olhos humanos, mas nunca chega atrasado. E quando ele chega, chega de forma repentina, poderosa e inesquecível. Do nada, vai acontecer. O poder da fé. A fé é como uma lente que nos permite enxergar o invisível. Quando tudo diz que não, a fé insiste em dizer, ainda pode. Ter fé não significa ignorar a realidade, mas acreditar que a realidade não é a última palavra. Fé é acreditar que há uma voz mais alta do que as circunstâncias.
Quando você se mantém firme na fé, você se prepara para o inesperado. Você abre espaço para o impossível. Você se posiciona no lugar onde o milagre acontece. O recomeço que ninguém esperava. Quantas vezes a vida parece nos arrancar tudo? Perdas, dores, frustrações. Mas até no fim pode nascer um recomeço. O fim de um relacionamento pode ser o início de um amor verdadeiro. O fim de um emprego pode ser o começo de um propósito maior. O fim de um ciclo pode abrir portas para algo que você nunca imaginou viver. Do nada, um novo capítulo começa. E, quando você olha para trás, percebe que o fim era apenas uma transição para algo melhor. Aplicação prática. Seja paciente com seus processos. O invisível está acontecendo, mesmo que você não veja. Valorize o tempo de espera. Ele está construindo sua força interior. Mantenha a esperança viva. Ela é a chave que mantém sua fé acesa. Acredite no inesperado, porque o improvável é o campo onde Deus mais gosta de agir. A virada do nada. A vida pode parecer lenta, silenciosa e até injusta. Mas o que você chama de nada pode ser exatamente o palco em que o milagre será revelado. Deus age no improvável, no invisível e no inesperado. E quando Ele age, não há quem impeça. E, de repente, quando você menos esperar, você vai olhar para sua vida e perceber que a promessa se cumpriu. Vai se emocionar, vai sorrir e vai dizer: eu pensei que nada estava acontecendo, mas do nada, aconteceu.